Amados, nessa manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração, muito importante, eu creio que vai abençoar a sua vida, como está a abençoar a minha. Tem realmente mexido com fundamentos do meu coração, tem realmente alinhado verdades no meu coração. E eu quero, antes de entrar propriamente no tema, do que eu vou compartilhar, eu quero trazer uma declaração aqui, que eu creio ser pertinente nesse tempo. A declaração que eu quero fazer é: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém a palavra de Deus. Vou repetir, nós cremos como igreja local que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém a palavra de Deus. Porque neste tempo existem pessoas a questionar a veracidade da palavra de Deus. E nós estamos a escutar muitas pessoas, inclusive homens de Deus, que estão, ao meu ver, se perdendo ou se perdendo no caminho, se perdendo naquilo que a palavra aponta. E eu já escutei de alguns homens de Deus, para minha tristeza, dos quais já ouvi ministrar outras vezes, dizerem que a palavra de Deus, ela contém, a Bíblia contém a palavra e não é a palavra, mas ela é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E aí a afirmação vem, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Somente a palavra de Deus pode transformar a vida de um homem. Somente a palavra de Deus pode realmente mudar a nossa forma de pensar. Somente a palavra de Deus pode realmente ser ali o sustento, ou aquilo que vai sustentar a nossa fé, a fim de crermos naquilo que ela, a palavra, diz, para que possamos viver uma nova vida no Senhor, mas também experimentar tudo aquilo que o Senhor deixou escrito em sua palavra, para que pudéssemos experimentar e vivenciarmos. Por isso, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso. E por que eu estou a dizer isso? Porque o tema da minha mensagem é fé para acessar o improvável. Fé para acessar o improvável. E nós precisamos perceber que a palavra do Senhor vai nos ensinar muitas coisas a respeito de fé, e nós vamos encontrar, a palavra do Senhor, ela é recheada de homens que se moveram em fé, homens que realmente se posicionaram em fé, homens que viram a manifestação do reino de Deus, ou o poder da manifestação do reino de Deus, mediante a sua própria fé. E se existe um improvável na sua vida, ou se você está a viver um improvável, ou está a perceber que logo ali à frente há um improvável que você precisa romper, vencer e entrar, a única coisa que vai fazer você acessar esse lugar do que parece, aos meus olhos e talvez aos seus olhos, um improvável, é fé em Deus. É fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E se ela é a verdade, então nós temos que acreditar que do início ao fim, o Senhor deixou escrito para nós princípios, valores e mandamentos, para que isso se tornasse uma bênção nas nossas vidas. O próprio Deus, quando escreve, manda uma mensagem ao seu povo ali na peregrinação, em Deuteronômio ele diz o seguinte: eis que ponho diante de vós um caminho de vida e um caminho de morte, um caminho de bênção, um caminho de maldição. E o que é interessante nessa afirmação do Senhor, é que ele diz assim: tenho por mim que vocês devam escolher vida, devam escolher bênção. Então o Senhor mesmo aponta aquilo que Ele deseja que escolhamos, ou Ele mesmo aponta aquilo que será uma bênção para as nossas vidas e para as nossas casas. Então eu não sei como está a sua fé, mas eu creio que a fé, ela é o recurso que o Senhor nos entregou para que nós pudéssemos experimentar aquilo que a palavra tem para cada um de nós. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Então abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Olha o texto das Escrituras, Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, como o recurso que você estiver em suas mãos. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Na NVI diz: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Nós precisamos perceber que seja numa versão ou na outra, a versão que eu li é a Nova Almeida Revista, eu gosto bastante dessa Almeida, melhor dizendo, Almeida Revista Atualizada. Aqui ele diz que é a certeza. Na NVI ele diz que é a convicção, né? O fato é que é uma verdade imutável. A fé, ela nos leva a um lugar de convicção. A fé nos leva a um lugar de certeza. A fé nos leva a um lugar de esperança. A fé nos leva a um lugar de realmente acreditarmos de que Deus se move através da fé. E nós vamos perceber, queridos, que com base nisso, nós precisamos absorver a seguinte noção. Queridos, fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Porque fé você não sente, fé você crê. Ninguém consegue pegar fé na mão. Não é verdade? Ah, eu não sinto que eu tenho fé. Você não tem que sentir nada. Essa é a grande verdade. Sabe por que fé não é um sentimento, irmãos? Porque os sentimentos são transitórios. Hoje você está feliz, você está cheio de fé. E amanhã, se você estiver triste? Acabou a fé. Falei, mas está tão óbvio isso, pastor. Né? Fé não é sentimento. Fé é posicionamento. Fé é posicionamento, sobretudo, na palavra de Deus. Porque se eu não me posicionar na palavra de Deus, os sentimentos, os problemas, as circunstâncias, eles me guiarão, elas me conduzirão. Logo, eu vou ser movido pelo que é exterior, eu vou ser movido pelo momento em que eu estou a viver, e por eu ser movido pelo momento que eu estou a viver, ou pelo exterior, ou pela minha alegria ou não, eu não vou conseguir acessar aquilo que eu quero acessar. Eu não sei você já deve ter visto ou ter tido com alguma pessoa que ela está a viver uma situação difícil na vida dela, ela está a passar por um contexto muito delicado, e em vez dela começar a falar, a declarar que aquele contexto vai mudar em fé, em vez dela começar a declarar e falar que aquela situação vai ser alterada por meio da fé, usando a confissão da palavra de Deus, usando a veracidade da palavra de Deus em favor dela, ela prefere ficar a maldizer o momento dela, do que entregar o momento difícil dela na mão de Deus, para que Deus possa alterar. Muitas vezes nós somos convidados a reclamar do nosso momento de vida, ou a murmurar, ou a questionar os nossos momentos da vida, nos esquecendo que esse não é um recurso que Deus vai utilizar para transformar a nossa realidade. As nossas dúvidas, medos, inseguranças, reclamações ou murmurações não servem de nada para Deus mudar um momento nas nossas vidas, ou uma situação nas nossas vidas, ou uma circunstância em nossas vidas, porque eles permanecerão. Agora, somente o que pode realmente vencer esse mundo do qual nós estamos é a fé. Olha o que a palavra diz em 1 João capítulo 5, no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Sabe, queridos, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, se você tem um desafio, o que vai fazer você se tornar um vencedor é a tua fé. Não são as tuas emoções, porque as tuas emoções, elas não te levarão a vivenciar e experimentar o que na palavra de Deus se encontra para nós experimentarmos. O apóstolo Paulo escreveu algo muito interessante no texto de Romanos, melhor dizendo,
no 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Porque a nossa fé não pode ser emocional e porque fé não é emoção. Ele está trazendo aqui uma comparação, ele está dizendo que o menino, criança, ou menino imaturo, ele lida com a sua vida com base nas suas emoções. Ele lida com a sua vida com base na sua inexperiência. Então, ele vai falar de acordo com a sua idade, a sua inexperiência. Ele vai sentir de acordo com a sua inexperiência. Ele vai se portar de acordo com a sua inexperiência. Infelizmente, muitas vezes, há cristãos que estão a se comportar, muitas vezes, como meninos. Então, a fala dele é como um menino espiritual, o sentimento é um menino espiritual, e a postura é como um menino espiritual. Parece que existem cristãos que precisam de uma babá espiritual para cuidar das suas emoções o tempo todo. E ele mesmo não consegue fazer ali uma leitura das suas emoções e ir ao Senhor e dizer: Senhor, muda isso no meu coração, muda esse jeito de falar, muda esse jeito de pensar, muda esse jeito de me portar. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, o que isso tem a ver com fé? Tudo. Porque, como eu disse, fé não é emoção, porque emoções são transitórias. As emoções, ela tem hora que elas estarão bem e tem hora que elas estarão más. E isso tem a ver com a nossa realidade, nós somos humanos. Né? Nem todo dia eu acordo sorrindo, irmão. Eu vou contar meu pecado para você. Tem dia que eu não acordo sorrindo, porque eu sou homem também. Mas também tem dias que eu acordo sorrindo. Tem dias que eu não acordo cantando. Tem dias que eu acordo cantando. Agora, se a minha fé estiver baseada ou estiver firmada sobre as minhas emoções do dia em que eu canto, do dia que eu não canto, querido, eu estou perdido. E nós precisamos entender essa dinâmica. Agora, pastor, eu não sei se eu tenho fé. Deixa eu lhe dizer, essa é uma mentira de Satanás, que ele pode lançar sobre o teu coração e sobre a tua mente. Sabe por quê? Romanos capítulo 12, no versículo 3. A palavra diz assim, que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Talvez, não é que você não tenha fé. Talvez você não está a exercitar a fé que Deus te deu. Quantos vão em ginásio aqui? Levanta a mão aí. Bem alto, para você inspirar todos os outros irmãos. Levanta a mão para você inspirar os irmãos que estão em volta. Eu preciso ser inspirado, irmão. Levanta a sua mão para mim ver que você tem ido no ginásio para eu... Oh, meu Deus, me ajuda, aleluia. Glória a Deus. Por que você vai ao ginásio? Porque você quer adquirir uma boa condição física, amém? Você entendeu isso, não é verdade? E eu preciso entender isso também, aleluia. Está difícil, irmão, mas eu vou chegar lá. Quantos que vão ao ginásio tem fé por mim aí, crê junto comigo aí? Eu tomo posse por fé em nome de Jesus. Mas você vai ao ginásio por quê? Porque você está a desenvolver, né, o seu corpo para uma melhora, amém? Agora, quando você vai ao ginásio, você liga a esteira para correr, sim ou não? Você tem que ligar a esteira para correr, não é? Não precisa você chegar, vou fazer uma esteira hoje. Aí você chega no ginásio, sobe na esteira e fica ali. Mas você não liga a esteira, você fica ali, não é? Para que você possa exercitar, você vai ter que ligar a esteira. Pastor, está meio engraçado hoje. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Fé é a mesma coisa. Você tem uma ferramenta que Deus te deu, e que você não está colocando em prática essa ferramenta, então você não vai sair do lugar. Se eu vou no ginásio e subo na esteira e não ligo ela,
tá tudo bem, que na esteira do ginásio você não sai do lugar mesmo, né? Você fica no mesmo lugar. Mas vamos lá, na prática, fisiologicamente, você está a exercitar o seu corpo. Amém? Fé não é diferente, irmãos. Deus colocou uma medida de fé. Romanos 12:3 diz isso. Que Deus colocou uma medida de fé. E se nós não exercitarmos a nossa fé para aquilo que nós queremos viver, experimentar, ou para ver os improváveis da vida serem alterados, nada vai acontecer. Vira para o teu irmão, profetiza sobre ele, fala assim: você é um homem ou uma mulher de fé. Glória a Deus. Ou seja, nós precisamos, assim como nós estamos procurando desenvolver as nossas vidas em muitos aspectos, como cristãos, se existe um músculo que nós precisamos desenvolver, é o músculo da fé. E deixa eu te dizer algo, queridos. Como nós lemos em João aqui, ele fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Jesus não ia dizer à toa que no mundo nós teríamos aflições. Porque ele sabia muito bem que o mundo traria o seu dia mau. Os dias de aflições, eles apareceriam. Isso é inevitável. Agora, a razão pela qual ele disse não é para nos informar de uma coisa que ele já sabia que nós todos íamos vivenciar. A razão pela qual Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições é para que nós pudéssemos nos antecipar e nos preparar em Deus para poder vencer o dia da aflição. Mas nós olhamos para esse texto e nós só ficamos com a informação: Jesus disse mesmo que a gente ia ter aflição. O que eu faço? Quando a aflição vira, a gente vê o que faz. E muitas vezes nós olhamos para as aflições das nossas vidas e elas existem. Mas agora nós precisamos entender que elas existem para exercitar um músculo chamado fé nos nossos corações. Querido, eu estou lhe pregando uma mensagem que eu estou vivenciando ela na prática. Na prática. Eu estou precisando crer pelo improvável. Como homem de Deus, eu preciso crer pelo improvável. Como homem de Deus, eu preciso crer pela minha casa, eu preciso crer pela igreja, eu preciso crer por você. Né? Eu preciso interceder, tenho intercedido pelas famílias da igreja e falar: Senhor, que os teus filhos possam vivenciar uma experiência poderosa para acessar, romper com os improváveis, romper com as circunstâncias, romper com os contextos. Agora, amados, escuta isso: a fé tira a autoridade do problema e dá a autoridade à palavra. A fé tira a autoridade do problema e dá autoridade à palavra de Deus. A sua fé vai dizer para o problema: você não me domina, não domina a minha casa, não domina a minha vida, não domina a minha estação. O que domina a minha vida, a minha casa, a minha estação, esse tempo é a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos dessa fé para acessar esse lugar de improvável. Porque você vai olhar para o seu problema e você pode permitir que ele tenha autoridade sobre a tua vida. Ou você vai olhar para o seu problema e vai dizer: a palavra de Deus diz que eu posso vencer esse problema, porque eu venço esse problema com fé. Você está comigo aqui? Você pode aplaudir o Senhor? Dá glória a Ele? Agora, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Eu quero trazer algumas ilustrações bíblicas para fortalecer esse princípio, para o seu coração e para animar você. Porque, irmãos, eu já vou te preparar. No final, a gente vai guerrear aqui em oração. Eu sei que alguns são meio tímidos, têm medo de falar e coisa e tal. Mas no final a gente vai fazer uma guerra santa nesse ambiente, amém? Porque a gente tem que tirar a autoridade do problema e dar autoridade à palavra. Então chega uma hora, irmão, que o silêncio tem que cessar. Chega uma hora que sei lá, não sei o que é que eu quero falar também. Mas chega uma hora que a gente precisa romper, não é possível. Chega uma hora que Deus precisa ouvir a sua voz pela primeira vez esse ano.
Faz sentido ou não? Nós já estamos no mês 4. Quantas vezes nesse ano você já precisou bradar aos céus pedindo pela misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já precisou ouvir sua voz esse ano, porque você precisou bradar? Eu vou falar um negócio para você, Deus já me ouviu aí umas par de vezes esse ano. Clamando e bradando diante dele por algumas coisas. Porque chega uma hora que nós precisamos falar a Deus. Ele diz, vinde a mim. Agora vamos lá. Com base nisso. Ponto 1. As tuas declarações criam. As suas declarações, elas criam. Criam o quê? Criam ambientes. As suas declarações têm o poder de criar ambientes. Olha só, Evangelho de Mateus, versículo 11, verso 14. O exemplo da figueira que secou. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora no versículo 20 a 22. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. As tuas declarações criam ambientes. Se as coisas não estão boas na sua vida, de que adianta você fazer declarações más a respeito daquilo que já não está bom na sua vida? De que adianta você continuar a dar força ao problema e declarar aquilo que não está bom? Já não está bom. Se não está bom, então você precisa fazer declarações. Por que eu estou a usar esse texto de Jesus? Porque Jesus, pela declaração que fez, ele mostra que aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, tem o poder de criar ambientes. Olha que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 nos ensina. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. As tuas declarações criam ambientes. A pergunta que eu tenho a dizer nessa manhã, ou fazer nessa manhã, quais ambientes você tem criado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família e para tudo na tua vida? Talvez, a partir de agora, com esse entendimento, você vai parar, ou deveria parar, de fazer declarações, criando ambientes, que não são ambientes, onde Deus possa fazer alguma coisa. Talvez as suas declarações, a partir de hoje, elas devem parar de ser declarações que amaldiçoam sua casa, amaldiçoam seu trabalho, amaldiçoam suas finanças. Talvez chegou a hora de você começar a fazer declarações que a tua casa é uma bênção, que a tua esposa é uma bênção, que o teu marido é uma bênção, que os teus filhos são uma bênção e que as tuas finanças também serão uma bênção. Talvez você vai começar a fazer novas declarações hoje, dizendo que essa enfermidade que foi dita que você tem, não vai permanecer no seu corpo, porque Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso eu comecei a dizer, irmãos, a Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar às Escrituras. Olha a declaração que vem do coração, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não fale o que você vê, fale o que você quer ver. É a Bíblia que está nos mostrando isso, amados. O que você quer ver? O que você quer que aconteça?
Qual realidade do céu você quer experimentar na tua casa? Então declare isso sobre a tua vida. De que vai adiantar você dar força a um problema? De que vai adiantar você dar força a uma circunstância? De que vai adiantar você valorizar o vento forte que está soprando sobre a tua vida? Comece a declarar tempos de bonança. Os ventos cessarão, as tempestades cessarão, o dia mau vai cessar, porque eu creio que a palavra de Deus pode fazer isso. Sabe, amados, a fé nos faz acessar realidades invisíveis. A fé nos faz acessar, ei, presta atenção. A fé faz você acessar realidades invisíveis. Como assim, pastor? O que é invisível que eu não acessei ainda? Hã? Vamos lá. Como eu disse, a fé chama, tópico 2, a fé chama a realidade. A fé chama a realidade. Quer ver? Deus nos ensina isso. Deus nos ensina isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse: haja luz. Hageu luz. Ah não, desculpa, foi houve luz, né? Deus disse: haja luz. Houve luz. Porque a fé chama a realidade. Se o próprio Senhor se submeteu a esse padrão de declarar para que houvesse uma manifestação, eu te pergunto, irmão, faz de conta que nós estamos assim, um do ladinho do outro. Faz de conta que a gente está bem pertinho, assim, bem juntinho, conversa assim, bem juntinho, para ninguém ouvir. Eu não consigo perceber como muitas vezes nós não temos a coragem e a ousadia de declarar algumas coisas que nós queremos viver. Eu não sei se isso é orgulho. Eu não sei se a gente está a se apoiar em nós mesmos. Ou eu não sei se é um problema de dependência, ou talvez independência, na perspectiva de que a gente acha que a gente não precisa de Deus. Se o próprio Deus se submeteu a um padrão que Ele mesmo, para ver acontecer, Ele precisou declarar, por que você está fechando a sua boca, em vez de abrir ela e declarar aquilo que você quer ver? Fica só entre nós, faz de conta que ninguém está ouvindo. Não vai mudar o teu problema se tu não começar a declarar coisas diferentes daquilo que você já está vendo. Não vai alterar. Não vai. Por exemplo, se a minha esposa olhar para mim e falar assim: eu quero que você fique cada vez mais lindo. Não vai acontecer, irmão. É uma pena. Eu queria que ela tivesse poder de declarar assim: eu quero você mais magro. Não vai acontecer. Eu vou ter que ir para onde? Para onde que eu vou ter que ir? Ginásio, irmão. Sim ou não? Vou ter que ir para o ginásio. Tem que parar de comer 10 horas da noite. Quantos estão comigo aqui? Eita Deus, estou vendo que não é só minha luta não. Mas Deus vai dar vitória. Porque essa é a fé que vence o mundo. O quê? Né? A fé na palavra de Deus. A fé chama a realidade. Olha a promessa de Abraão. O Senhor prometeu a Abraão: farei de ti pai de muitas nações. Olha o que o Senhor disse à mulher de Abraão, né? E para a esposa de Abraão: quando eu voltar aqui, na próxima visita, você terá um filho nos braços. Você terá um filho nos braços. A Bíblia diz que ela estava dentro da tenda e ela deu uma risadinha. Será que é possível? Isso deve nos ensinar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, há para Deus algo demasiadamente impossível?
Ô, irmão, vocês estão comigo aqui? Fiz uma pergunta, vocês podiam responder. Coopera com o pregador, anima a gente. Há para Deus alguma coisa demasiadamente impossível? Glória a Deus. Então vamos lá, quer ver na prática? Quer ver na prática? Levanta as irmãs nesse auditório que não podiam engravidar do ano passado para cá, que ficaram grávidas. Levanta nesse auditório agora. Levanta quem está aqui que não podia engravidar, que ficou grávida. Está lá a Kézia. Quem mais? Olha lá, Monique. Quem mais? Tem mais gente aí. Cadê as outras? Onde é que essas irmãs foram, gente? Ah, é que tá na casa. Representa a Aline, né, Tiago? Lá no Vila Verde também, não é? Tem lá duas também, não é? Representa eles, levanta aí, Ana. Você, o Will, levanta aí. Tem também em Lisboa. Um casal que vem uma vez por mês cultuar com a gente, a Vivian e o Maicon, que não podia engravidar. Cadê? Tá no Kids, levanta a mão lá, o irmão lá, a esposa dele engravidou. Irmão, eu só sei de uma coisa. Se a gente não for pescar o povo lá fora, Deus faz as irmãs ficar grávidas para encher a igreja. Está cumprindo a Bíblia, crescer e multiplicar. Glória a Deus. Quantas irmãs ainda aqui querem engravidar? Amém? Amém? Opa! Fiquem em pé em nome de Jesus, vocês, irmãs. Fiquem em pé em nome de Jesus. Fiquem em pé, as irmãs que querem engravidar, fiquem em pé. Glória a Deus. É um improvável, hoje é dia de fé. Hoje é dia de exercitar fé, hoje é dia de crer. Hoje é dia de crer. Crer no milagre, crer no improvável, crer naquilo que parece impossível. Deixa eu dar uma palavra para os homens que estão aqui. Fica tranquilo. Deus vai te dar recurso. Você acha que Deus não sabia que filho custa? Custa. Não, fique em pé que nós vamos orar. Vamos orar. Quantos me dão aí 10 minutos para terminar a mensagem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 minutos. Aleluia. Vamos orar? Estenda a mão para essas irmãs. Eu quero pedir que uma irmã chegue até essa irmã agora. Impõe a mão sobre ela. Impõe a mão sobre ela. Uma irmã vai até ali. Vamos nos unir, as irmãs. Vamos unir em fé. Impõe a mão sobre ela agora. Nós vamos declarar úteros abertos, milagres extraordinários. Pai, nós declaramos nesse lugar agora, Senhor, úteros respondam a oração de fé agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo milagre da reprodução, nós oramos pelo milagre da reprodução, nós declaramos no mundo espiritual agora, úteros abertos, óvulos fecundados, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, nós falamos agora uma palavra de milagre, uma palavra de saúde, uma palavra de sobrenatural, nós quebramos agora todo diagnóstico que veio do homem, e nós declaramos agora a realidade do céu, o milagre do céu, que essas irmãs nos próximos dias possam testemunhar de um milagre sobrenatural, nós oramos em nome de Jesus, e para a glória de Deus, amém, aplaudam o Senhor, amém. Aleluia. Porque a minha e a sua fé chama a realidade.
Como eu estava dizendo a respeito de Abraão, Romanos capítulo 4, 17, 18 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Amados, nós precisamos crer, é assim. Nós precisamos crer, irmão. Olha o outro exemplo das Escrituras, a mulher do fluxo de sangue. Não vou me demorar muito aqui. Ela estava enferma há muitos anos, a Bíblia fala de 12 anos de enfermidade. Ela estava a padecer de uma situação de enfermidade. E a Bíblia diz, eu só vou ler uma parte, ela diz assim, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curado. O que ela está mostrando, o que ela está nos ensinar? Que havia uma postura no interior dela, dizer assim, eu vou chamar a realidade da cura na minha vida. Eu vou até Jesus, eu vou invocar o nome dEle, eu vou buscá-lo, eu vou me achegar a Ele. Meu querido, não há como o Senhor operar poderosamente e remover os improváveis na sua vida, se você ficar paralisado, se você ficar no mesmo lugar, se você não ter uma iniciativa. E nós precisamos perceber, meu irmão, o que você está a atrair para a tua vida, para a tua casa. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se o que estamos a dizer, ou a profetizar, ou a declarar, ou a falar, se não está alinhado com Deus. Sabe, Deus não vai operar em minha vida, na tua vida, se não estiver alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja abençoado. Essa é a palavra do Senhor. Meu irmão, tópico 3. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Tiago capítulo 2, serem ricos em fé. Romanos 3,28, todo homem é justificado pela fé. Romanos 4,20, a fé nos fortalece, a ponto de nos dar, tanto ponto de dar glória a Deus. Gálatas 2,20, né, que nós devemos viver pela fé no Filho de Deus. Efésios 3,17, ele fala que Cristo tem que habitar em nosso coração, porque pela fé estamos firmados, arraigados, estabelecidos em Cristo Jesus, pela fé. Hebreus 11:2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Meu irmão, é pela fé. É pela fé, meu irmão. Não é pela força do seu braço, não é por suas aptidões, habilidades, não é por nenhuma coisa natural. Fé é sobrenatural. Fé é uma capacidade que Deus colocou dentro de ti para que você possa experimentar o improvável. Fé. Fé. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A estatística de cristãos que estão a se desviar do caminho de Deus é fruto na sua grande maioria por não exercitar o músculo da fé. Porque eles acham, na minha perspectiva, eles acham que agora que eles entraram no reino dos céus, Deus tem que ali ter uma varinha de condão e pum, tó a sua cura, pum, tó o seu milagre, pum, tó o casamento restaurado, pum, tó o filho que saiu das drogas, pá, a porta de emprego, não sei o quê. Não é assim que funciona. Tem que haver uma interação. O Senhor estabeleceu que as coisas fossem dessa maneira. E nós precisamos simplesmente ser submissos e obedientes. Quebrantar o nosso coração. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. As pessoas aqui na terra, nesse plano terreno, estão esperando Deus descer para fazer alguma coisa. Mas Ele já desceu e Ele já fez. Agora sou eu que acesso aquilo que está à minha disposição. Você está comigo aqui? Agora, o que está à nossa espera pela fé? Tópico 4. O que está à minha e sua disposição pela fé? Gênesis capítulo 45, 18. Vamos buscar desde o Antigo Testamento.
tomai a vosso pai, a vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Olha o que diz: tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. O Senhor está falando, vem para mim, gente. Venham a mim. Aí diz assim: dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Presta atenção no conceito. Nós queremos que o Senhor nos dê o melhor. Nós queremos comer o melhor. Mas a gente não quer ir até Ele. A gente não faz o dever básico. A gente quer ser abençoado. A gente quer provisão. A gente quer cura. A gente quer restauração. Mas nós não estamos dispostos a muitas vezes levantar da cadeira que nos mantém prisioneiros das nossas emoções. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com a fé emocionalmente. Isso não vai trazer o favor de Deus. Nós estamos a nos relacionar com a fé de maneira emocional, circunstancial. A gente precisa entender que a fé é um firme fundamento para todo aquele que crê, que somente pela fé, né, em Cristo Jesus, nós vamos obter um bom testemunho daquilo que Deus pode realizar a nosso favor. Olha o que Romanos capítulo 8, 17 tem para nós também. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha a promessa de Deus aí. A palavra do Senhor diz que como filhos nós temos uma herança. E por mais que você passe por dias maus como Cristo padeceu, sofreu, tudo bem que a nossa sofrência aqui na terra é bem diferente da de Jesus, né, irmão? Vamos deixar claro. Deixa eu deixar claro para você, não sei se você sabe, porque às vezes parece que você não sabe. Às vezes até eu pareço. O que você está sofrendo, olha, não chega perto do que Jesus sofreu, não, irmão. Mas o que você está a sofrer pode ser alterado pela sua fé. O que você está a viver pode ser alterado pela sua fé. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos tem abençoado. É muito interessante esse texto, eu gosto particularmente dele, porque tem uma aplicação, esse texto, eu quero abrir ele aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. É muito interessante quando ele diz assim: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. A palavra tem, ela tem uma aplicação muito subjetiva. Até ela é implícita e a gente precisa mergulhar um pouquinho no conceito do tem, o ter. Essa palavra ter ou tem abençoado é estar na posse ou em poder de. Estar na posse, ser proprietário, ou estar no gozo de possuir, usufruir. Quando a palavra do Senhor fala que Ele nos tem abençoado, é semelhante a quando nós lemos assim, quando Jesus faz a declaração na cruz, que tudo está consumado. Quando Ele diz assim, está consumado, quando essa palavra ela é liberada, está consumado, é que Ele terminou a obra que precisava ser terminada. E por Ele ter terminado a obra que precisava ser terminada, agora os resultados dessa obra ficam disponíveis a quem? Ficam disponíveis a mim e a ti, a mim e para você. E quando o texto de Efésios diz que Ele nos tem abençoado, Ele está dizendo assim, olha, vocês podem ter a posse, podem ter o poder, pode ser proprietário, pode usufruir, pode possuir, mas isso só é possível pela fé. Isso só é possível pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 5 nos diz para sermos ricos em fé. Ricos em fé. Eu quero chamar a equipe do louvor aqui, por favor. Enquanto eles vão subindo, eu quero ir concluindo a palavra. Uma última aplicação que eu quero trazer para o seu coração. O Evangelho de Mateus capítulo 8, no versículo 1 a 3, olha que incrível, que lindo isso. Olha como Jesus, irmãos, esquece a equipe do louvor que está subindo aí, eles vão subir.
Esquece eles. Eles são bonitos, são uma bênção. Glória a Deus. Mas presta atenção nisso. Olha como Jesus se relaciona com a minha dor e com a sua dor. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, versículo 1 a 3. Assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões os seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo... Irmãos, presta atenção. O leproso, naquela altura, ele não podia estar no meio da multidão. Um leproso, ele não podia andar próximo das pessoas, porque era uma lei que eles precisavam ficar à parte, até por uma questão sanitária. Mas ele não podia estar no meio da multidão. Eles não podiam estar por ali como qualquer pessoa normal, sadia, pudessem estar. Eles sempre ficavam à margem da sociedade. Mas a Bíblia diz que ele desce do monte. E ele decidiu sair da exclusão. Ele decidiu sair daquilo que o excluía. Ele decidiu se arriscar, porque até apedrejamento ele poderia sofrer. Ele decidiu não estar mais naquela condição. Quando ele entra por meio daquele povo, ou entra por meio daquela gente, ele diz, aproximando-se, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha que tremendo, irmão. Ele sai daquela zona de exclusão, ele sai daquele ambiente de opressão, ele sai daquele ambiente de impossibilidade, ele sai daquele ambiente do improvável, ele decide se mover, ele decide não estar mais naquela condição, então ele decide, por não estar naquela condição, ir a quem poderia fazer algo em favor dele. Então a Bíblia diz que ele chega até o Senhor, ele nem pede, ele faz uma afirmação, se quiseres que eu seja limpo. Ele está dizendo, Senhor, eu não sou nem digno de te pedir nada, eu me sinto mesmo um pobre, miserável, segue nu, mas Senhor, se o Senhor quiser, pela sua misericórdia, que eu seja limpo. Então, o versículo 3 diz assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, irmão. Eu nem vou te perguntar, eu vou afirmar. Recebe no seu coração isso. Até quando você vai ficar no lugar da exclusão? Até quando você vai ficar no ambiente da impossibilidade? Até quando você vai ficar no ambiente de estar à margem do que Deus quer fazer? Até quando você vai querer gerenciar e administrar a sua vida do jeito que você está a administrar agora, sem dar a Ele a legalidade para transformar a sua história? Até quando? Até quando? Até quando? Porque Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer romper cadeias, Ele quer desatar você das amarras, Ele quer romper com os grilhões, Ele quer fazer isso. Mas você vai precisar sair desse calabouço que você mesmo se meteu, ou desse calabouço que você está permitindo te prender. Você vai ter que se expor, como aquele homem se expôs. Por quê, amados? As palavras, elas revelam ambientes. Esse homem disse para Jesus, eu estou com lepra. Esse é o meu ambiente. Essa é a minha realidade. Mas é a oração, irmãos, que cria realidades. Talvez nessa manhã, o
que você tem para falar para o Senhor vai revelar o seu ambiente, vai revelar o seu coração, vai revelar a sua condição, vai revelar o seu estado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você fizer isso, você vai correr um grande risco de ver Deus mudando a sua realidade. Só que é um risco que você tem que correr. É uma exposição que você vai ter que fazer. Nessa manhã, querido, se algo não anda bem e você está a passar por um tempo difícil, é a oração que vai mudar este ambiente. É literalmente você chegar para o Senhor Jesus hoje e dizer para Ele: queres me limpar, Senhor? Queres mudar a minha sorte, Senhor? Queres curar o meu casamento? Queres restaurar a minha vida espiritual, Senhor? Queres me fazer voltar a amar o Senhor como outrora? Ele vai te responder: sim, eu quero, porque Ele é rico em amor, graça e misericórdia. Ele não nega para ninguém nada que é pedido a Ele. Ele não nega nada a ninguém que quebranta o seu coração, adorando e reconhecendo que só por meio dEle, só através dEle, as realidades são mudadas. Eu quero pedir para você ficar em pé nessa hora, querido. Fé para acessar o improvável. Essa é uma manhã. Ei, eu quero profetizar isso, declarar isso nesse ambiente, porque as declarações mudam ambientes, as declarações alteram realidades, atraem realidades. Eu profetizo sobre esse ambiente que improváveis hoje cairão por terra. Eu profetizo nesse ambiente que improváveis serão alteradas. Um ambiente de possibilidade, um ambiente de novidade, um ambiente de mover divino, um ambiente de restauração, um ambiente de cura. Ei, você tem sonhado com algumas coisas? Não pare de sonhar, porque Deus pode realizar, Deus pode fazer. Não desista, não desista, não desista. Tire a autoridade do problema e coloque na mão de quem realmente tem autoridade, que é Jesus. Eu quero convidar você a levantar a sua mão nessa hora. Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade? Coloque agora para Deus: Senhor, esta é a minha realidade. Se é lá na tua casa, apresenta a tua casa. Se é saúde, apresenta a tua saúde. Se é finanças, apresenta a tua finança. Senhor, essa é a minha realidade. Eu estou nessa manhã a entregar nas tuas mãos, porque o Senhor tem autoridade para mudar a minha realidade. O Senhor tem autoridade para trazer uma nova realidade, uma nova estação, um novo mover. Querido, sai do seu lugar, vem para aqui, sai daqui, se exponha, vem para cá, venha se expor à presença de Deus. Eu quero te chamar, sai do seu lugar, vem para cá, se exponha nessa manhã, exponha-se ao Senhor, como aquele homem leproso se expôs. Se exponha aí, não tenha vergonha do que vão pensar de você não. Vamos pisar na cabeça do diabo, irmão, vamos pisar, sabe, na cabeça de Satanás, querido. Vamos botar Satanás por terra. Vamos realmente no Senhor em fé declarar: eu não vou ser guiado pelas minhas circunstâncias, eu não vou ser guiado pelos problemas, eu não vou ser prisioneiro. Ei, irmão, sai do seu lugar, vem para cá. Você tem sonhado e parece impossível alcançar o que você tem sonhado? Vem para cá, eu quero orar com você, porque Deus pode fazer o teu sonho acontecer. Deus pode fazer a tua história ser alterada.
Ei, você tem alguma situação na tua casa, na tua família? Vem para aqui, para eu orar com você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos entrar em acordo aqui nessa manhã. Nós vamos acessar em fé tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Comece a orar aí, querido. Começa mesmo a colocar diante do Senhor a tua situação. Começa a colocar diante do Senhor o teu contexto. Mas não faça isso como um miserável, porque você não é um miserável. Você é filho do Deus Altíssimo. Você está diante do seu Pai. Você está diante do seu Pai. Você está diante do Rei Todo-Poderoso. Você não é um leproso, não é uma leprosa, não é um miserável. Então ouse mudar a sua forma de pensar. E quem sabe de orar, apresenta diante do Senhor tua causa. Mas apresenta com alguém que está dizendo a Ele: Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé para viver esse milagre. Eu tenho fé para viver essa mudança. Eu tenho fé para viver essa história alterada. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Sopra dos seus ventos sobre nós. Vem trazer o sopro novo. Vem trazer refrigério. Vem, Senhor, movendo o íntimo do ser de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, queridos. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai consagrando sua vida. Vai entregando a sua vida. Vai entregando a sua vida. Vai entregando a sua vida. Abre a sua boca, irmão.